Olá, boa Olá, boa noite. noite. Vamos ver se já estamos ao vivo, confirmar. Sim, estamos. Esperar nossos amigos chegarem. Hum? Aí, o pessoal está começando a entrar aqui. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Deixa eu abrir a palestra. Muito bom. Boa noite. Aqui. Bom, aqui tá tudo certinho. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma de nossas palestras online. O pessoal já está chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Robert. Já estão todos dando boas-vindas. Karina falando para você ser bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai começando, né, a nossa palestra de hoje, que tem como tema Mente Sã, Corpo São. Vou então, Karina. O Celso também está dando boa noite. Boa noite, Karina e Tamara. Boa noite. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com a Karina Braga, que vai, né, nos prestigiar com esta palestra hoje. Então, a gente vai abrir fazendo a nossa oração, e aí depois eu passo a palavra para você se apresentar e aí iniciar, tá bom? Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, a serenar os nossos corações, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma noite de sábado, tendo esta oportunidade de refletir, de gerar conhecimentos e, principalmente, de termos a oportunidade de aplicarmos em nossas vidas os conhecimentos que, semana a semana, nós estamos refletindo e dividindo. Agradecemos a espiritualidade amiga, a presença, o amparo em todos os nossos projetos, assim como agradecemos a toda a diretoria da casa e aos frequentadores de nossa casa pela oportunidade de estarmos aqui de alguma forma interagindo e nos sentindo próximos uns dos outros, mesmo nessa situação diferente e anormal que estamos vivendo ultimamente. Peço a Deus que abençoe a todos os amigos que estão aqui assistindo ao vivo e também aqueles que estarão depois assistindo a gravação. Então, seja muito bem-vinda, querida, que assim seja. Uma ótima palestra, se apresente para todos nós. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Casa de Irmã Lavínia. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje. Por favor, não será uma palestra, eu gostaria que fosse um bate-papo, né? Eu não sou palestrante espírita, na verdade, eu tenho experiência na casa espírita com várias outras atividades, mas eu estou tentando ser espírita, né, Tamara? O pouco Verdade. conhecimento que a gente tem do Evangelho, a gente já sabe o que fazer para o resto das nossas encarnações, mas não é fácil. Então, nós vamos aprendendo juntos. E eu sei que a Casa de Irmã Lavínia tem trabalhado há tantos anos para a formação do ser, né? Então, é uma honra estar aqui para conversar com vocês. E esse novo formato que nos encontramos, eu acho que é muito confortável, porque eu estou falando da minha casa para a sua casa, então eu acho que perde um pouco daquele aspecto formal de uma palestra, né? E aproxima muito mais as pessoas, os corações. Então, gostaria realmente que fosse um bate-papo aí entre nós duas e as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa fala.
Bom, meu nome então é Karina, né? Eu sou da família Braga, né? Não é à toa aí a coincidência entre os sobrenomes, família de mulheres fortes, né, Tamara? E é com muita alegria, né? A gente vem caminhando juntas aí, né, nessa parentela física, mas provavelmente também espiritual. Com certeza. Sou filha de Iris, de Euler, e estou aí nessa caminhada na nossa reforma íntima, né? Como todos estão aí na busca por esse conhecimento. Gostaria muito de parabenizar você e a toda a equipe da casa por, mesmo com esse isolamento social involuntário, né, tentar manter esses encontros, essas discussões à luz da doutrina, porque, como o Chico dizia, a assistência social numa casa espírita é extremamente importante, porque o corpo necessita do alimento. Mas mais importante ainda é o alimento da alma, né? Então, o objetivo de toda casa tem que ser o evangelizar. Então, vocês conseguiram utilizar a tecnologia, o que a ciência nos trouxe, em benefício dessa atividade que é muito importante, que é evangelizar todo ser humano, né? E a ciência é um pilar da nossa doutrina, então nós temos que usar a ciência ao nosso favor, não é isso? Verdade. Talvez assim, historiar um pouquinho o porquê dessa nossa palestra. A Tamara me ligou algumas semanas atrás, me convidando para falar um pouquinho para vocês, e eu fiquei uma semana refletindo sobre o tema. E eu posso dizer para vocês que quando nos dá o palestrante a oportunidade de escolher o tema não é para vocês, é para a gente mesmo, né? Na verdade, a gente que está precisando aprender com aquele tema. Certeza. Eu já disse isso semana passada. Quando a gente está falando para os outros, é porque a mensagem primeiro é para o próprio palestrante. Exatamente. E foi uma semana assim de muitas ligações de amigos relatando sobre situações como a tristeza, a ansiedade, alguns raiva. E como nós estamos aqui entre amigos, eu gostaria de confidenciar que sou uma pessoa extremamente ansiosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da ansiedade, do medo, que logicamente é normal, nós estamos vivenciando num momento ímpar da nossa humanidade, né? Nós estamos vivenciando situações nessa pandemia em comum mundialmente, né? Talvez assim pequenas partes do mundo, pequenas ilhas ainda não vivenciaram a chegada da doença. E então nós todos estamos vivendo essa condição de pressão, de medo, de ansiedade. E eu gostaria primeiramente de colocar que são sentimentos humanos e que fazem parte, essas emoções fazem parte também da nossa evolução, né? Da nossa reencarnação, porque as emoções são importantes e elas que nos movimentam. O que a gente não pode fazer é deixar que a tristeza, a ansiedade, o medo nos estacione. A gente não pode parar, né? A gente não pode puxar o freio de mão, porque senão esses sentimentos vão acabar levando a doenças, como por exemplo a depressão. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje na nossa fala, no nosso bate-papo, né? Nesse diazinho aí frio, chuvoso, duas mineiras que somos, só senti falta aqui de cafezinho, pão de queijo, que é para a gente começar então o nosso bate-papo, né? Bom, eu recentemente vi uma entrevista da jornalista Leila Ferreira, que eu gosto muito, e ela diz o seguinte, que a nossa vida ela é uma travessia, né? E é uma travessia como se fosse uma travessia de um rio. E é exatamente isso, né? Há momentos em que nós estamos muito eufóricos, muito felizes, muito otimistas, mas há momentos que nós estamos tristes, pessimistas, momentos como os que nós estamos vivenciando. Embora seja uma dificuldade mundial, cada um tem uma dificuldade pessoal e particular neste momento, né? Há dias em que a gente vê o copo mais cheio, a gente às vezes vê o copo meio vazio, e há dias em que a gente nem vê o copo, né? Então, nessa condição, essa travessia de um rio, que ela faz essa analogia com a nossa vida, realmente é isso que acontece. Há dias em que o rio está mais calmo, há dias em que o rio está mais violento, né? E há dias em que a gente realmente sente que está afundando.
E quando a gente afunda, o mais importante é tentar emergir. Emergir porque a gente precisa do oxigênio, até a gente chegar na outra margem. E o menos enlameado possível. Porque quanto mais a gente afunda e a gente não consegue sair, a gente vai se agarrando ao fundo do rio, a gente vai se agarrando às margens, a gente vai se sujando, né? E o mais importante é chegar e chegar bem. Então, eu gostei muito dessa analogia do rio, porque é exatamente isso que estamos passando neste momento. Cada um dentro das suas particularidades, mas todos nós estamos aí tentando atravessar este rio. E aí eu escolho, então, o tema mente sã, corpo são, né, que vem, então, do mens sana in corpore sano, que foi dito por um poeta romano no início da nossa era. O nome dele é Décio Juvenal, o nome até meio brasileirado, né? Mas é esse mesmo, Décio Juvenal. E em que contexto que ele fala isso? Ele foi perguntado uma vez o que a gente deveria esperar da nossa vida. E ele fala o seguinte: deseje que você tenha uma mente sã vivendo num corpo são. E aí isso me traz uma frase que infelizmente eu não consegui identificar o autor, mas todo mundo deve conhecer, que é cuidar do corpo como se nós fôssemos viver para sempre. Desculpa, é isso mesmo, cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre, né? E da mente como se fôssemos morrer amanhã, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é exatamente o local ou o vaso, né, onde a nossa alma se expressa. Então, para a gente falar de corpo e mente, vamos primeiro para o mais fácil. Vamos falar do corpo, né? Que é aquilo que a gente vê, que a gente consegue apalpar, que a gente conhece, que é aquilo que é físico. Como cuidar do corpo, né? Principalmente neste momento, acho que todo mundo tem na ponta da língua, até uma criancinha aí de 6 anos, a gente perguntar quais cuidados que você precisa ter com o corpo. A higiene pessoal, a boa alimentação, evitar o tabagismo, o etilismo, né, a bebida alcoólica, fazer exercícios físicos, se hidratar. Todas esses hábitos são hábitos importantes para a manutenção da saúde do nosso corpo, né? Bom, mas sendo o corpo, então, o local, a forma com que a alma se expressa, e todos nós sabemos que a alma é o espírito encarnado, vamos agora contextualizar o cuidado do corpo à luz do Evangelho. E aí eu trago para vocês uma passagem de Jesus no Lar de Lúcio, que eu sou apaixonada por esse livro, acho ele fantástico. E tem uma fala entre Sara e Jesus. E aí Jesus pergunta para ela assim, Sara era esposa de Benjamin, que era criador de cabras. E aí Jesus pergunta para Sara assim, Sara, qual que é o principal, o serviço fundamental da sua casa? Ela fala, Senhor, é a criação de cabras para obtenção do leite. E aí ele pergunta assim, e como que você procede para preservar o leite de forma inalterada e pura? Aí Sara responde: é imprescindível que eu cuide cautelosamente, que eu lave cuidadosamente o vaso onde será depositado aquele leite. Porque caso fique algum detrito, essa ânfora que vai receber esse leite, em breve ela vai ficar contaminada e todo o leite, então, ele vai estragar, né? Ele vai azedar e não servirá mais para o objetivo, o fim para o qual ele foi ali armazenado. E aí Jesus traz a resposta que eu vou ler para não perder nenhuma letra, nenhuma palavra desta fala que eu acho que é fantástica. Jesus fala assim: assim então é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, que é o nosso corpo, né? O conhecimento se confunde com as sujidades de nosso íntimo, reduzindo a proporção de bens que poderíamos colher. Então, Jesus nos traz o seguinte: nós vamos receber os talentos, né? Vamos lembrar aí dos talentos que Jesus nos traz na parábola. Como é que nós vamos aproveitar? Como é que nós vamos usufruir destes talentos, que é o conhecimento que Deus nos traz, se nós não cuidarmos do vaso, do receptáculo
desse espírito, né? Ou dessa alma encarnada. Então, é muito importante cuidarmos do nosso corpo. E aí, vamos ainda além. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, um espírito que se coloca como Jorge apenas, né? Lembrando que os espíritos superiores não precisam de nomes, né? Eles já são superiores ali, a gente não precisa identificá-los. Ele se Uhum. autodenomina apenas Jorge. Então, lá no capítulo Sede Perfeitos, ele diz o seguinte, que a alma depende, o espírito depende do corpo, assim como o corpo depende do espírito. Então, nós temos que cuidar de ambos igualmente. E aí ele traz um pouco mais. E aí eu vou de novo ler para a gente não perder aí Sim. literalmente o que foi colocado por Jorge nessa passagem. Amai então a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é o instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares pela sua própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigues o corpo, e aí a gente já vai introduzir um pouquinho que a gente vai falar mais à frente. Não castigues o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o faz cometer, e do qual ele é tão responsável quanto um cavalo mal conduzido é pelos acidentes que causa. Então, ele já traz um ensinamento que nós vamos depois trabalhar com mais profundidade. O nosso corpo, ele é instrumento do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos a capacidade, nós temos condições de conduzir este corpo. Este corpo, ele é, então, um instrumento, né? Como tem lá o instrumentista que utiliza o violino para transmitir mensagens belíssimas através da música, esse é o nosso corpo, é o nosso instrumento de trabalho, de aprimoramento do nosso espírito. Bom, então falar do corpo é um pouco mais fácil, né? Porque a gente vê. Agora, falar da mente, isso já não é tão fácil assim, né? A gente tem aí os conhecimentos e os conceitos da mente à luz da psiquiatria, da psicologia, e aí eu fui procurar como que é a definição de mente à luz do espiritismo. E aí eu vou em Pensamento e Vida e acho um conceito que emana por trás da mente. E ele diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Sim. E eu falei, lasqueira, Uhum. como diz os nossos amigos do Nordeste. Como é que agora eu vou interpretar isso, né? Então vamos de novo. Exatamente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Difícil. Bom, definir mente já é difícil, porque é algo completamente abstrato, né? E aí Emmanuel me traz essa definição. E aí eu passei alguns dias, vou confessar, tentando interpretar a fala de Emmanuel nessa passagem de Pensamento e Vida. E Uhum. aí eu pensei o seguinte, por que o espelho, né? Porque o espelho, vamos imaginar, nos colocamos na frente do espelho, eu só consigo ver um ângulo do meu corpo, da minha face. Ou eu me vejo de frente, ou eu coloco e me vejo de um perfil, de um lado ou do outro. Eu posso colocar um espelho atrás e me ver ali na parte posterior do meu corpo, né? Mas eu não consigo ver todo eu de uma única vez. Então eu acho que quando o Emmanuel traz que ele é o espelho da vida, né, que a mente é o espelho da vida, a interpretação que nós podemos dar é que cada ângulo que eu coloco no espelho, eu vou ter um eu diferente. E é exatamente isso que acontece nas nossas reencarnações, né? Cada reencarnação, eu vou desenvolvendo uma habilidade ou a necessidade de conhecimentos que eu não consegui desenvolver na reencarnação anterior, muitas vezes. O próprio Allan Kardec nos traz isso, né? Que às vezes nós temos reencarnações que nós vamos desenvolver o nosso lado moral, às vezes nós temos reencarnações em que nós temos que desenvolver mais o nosso lado intelectual. E isso vai acontecendo de forma dinâmica e equilibrada até chegarmos a um ponto em que nós conseguimos desenvolver todas as capacidades, sejam morais ou intelectuais, de uma forma igualitária. Então, é exatamente isso. A mente é a parte, né, da alma que vai interagir com as pessoas, com o meio ambiente, né?
Então, no momento em que nós reencarnamos, nós estamos desenvolvendo um ângulo diferente que aquele espelho nos mostra. Tá? Então, esse conceito de alma, melhor, de De mente, né, que mente. ela nos traz, ela vem muito a falar a favor das nossas capacidades, das nossas habilidades, das nossas aptidões, né? Bom, mas então, uma vez que a gente sabe o que é corpo e a gente tem uma ideia do que seja a mente, né, que é a expressão ali da nossa alma ou do espírito encarnado, como que acontece essa interação? Então, nós já falamos que o corpo, ele depende da mente para que ele se expresse, né? O corpo somente, no momento em que ocorre o desenlace, né, do espírito ao corpo, o corpo inerte, ele não é capaz de fazer nada. Ele precisa daquele fluido vital para que o reanima, né? Para que ele consiga se expressar. Então, a gente sabe que o corpo necessita da ação do espírito. Mas, e o contrário também acontece? Claro. O corpo também, ele vai impressionar o nosso espírito. Como que nós vamos responder aquilo que o corpo nos traz? A dor, o sofrimento físico, né? A dor, a fome, a sede, nós vamos responder a essas impressões materiais de acordo com as experiências que nós tivemos durante a nossa vida e durante vidas pretéritas, né? Então, o corpo é um arcabouço evolutivo do nosso espírito e essa interação mente-corpo, corpo-mente, ela acontece de uma forma dinâmica. Então, a partir do momento em que a mente ou o espírito, né, ele anima o corpo, as impressões do corpo também, elas vão impactar o nosso espírito. E a condição de resposta que nós temos àqueles desafios que o corpo nos traz dependerão, logicamente, do nosso estágio evolutivo que vai nos levar ao aprendizado. Bom, mas nem sempre, né, nós temos uma mente sã e um corpo são. E aí nós vamos falar de doença. Para que a gente entenda a doença, primeiro a gente tem que entender a saúde, né? E Emmanuel nos traz, em Consolador, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Bom, e aí a gente vai utilizar agora um outro conceito, que foi criado, né, ou foi melhor, divulgado pela Organização Mundial de Saúde lá na década de 40, que foram os primeiros conceitos de saúde. Então, pela Organização Mundial de Saúde, que é a saúde. A saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social. Esses foram os primeiros conceitos lá da OMS, né? Então, ter saúde significa ter um conjunto harmônico entre o bem-estar físico, o bem-estar psíquico e o bem-estar social. Né? Não é somente a ausência de doença. Então, o conceito de saúde ele vai muito além disso. Bom, mas então, por que as pessoas adoecem? E aí eu trago um conceito, né, de um livro que eu recomendo todos os profissionais de saúde lerem, que é o livro Por que Adoecemos, que são dos colegas lá da Associação Médica Espírita de Minas Gerais que escreveram, são vários autores, e eles definem o seguinte: a doença acontece quando a criatura rompe o seu elo com o Criador. Nunca o Criador rompe o elo com a criatura, né? Nunca Deus desiste da gente, né? Mas muitas vezes a gente tenta romper o elo com o Criador. E aí vem a doença. Então, a doença realmente é quando nós nos perdemos da nossa criação, né? Quando nós esquecemos que nós somos parte dessa criação. E aí muitas pessoas falam, então a doença é um castigo? Não. A doença não é um castigo de Deus, sabe por quê? Porque Deus não é humano. E a gente tem a mania de humanizar coisas que não são humanas, né? E como a gente ainda não conseguiu compreender o que é Deus, embora saibamos que seja a causa primária de todas as coisas, isso ainda está muito além da nossa capacidade de compreensão, de entendimento. Então, a Isso é gente só o ainda... que a gente consegue compreender, né? Exatamente. Então, a gente daquela imagem de Deus como velhinho de barbas brancas sentados numa nuvem, a gente humaniza. Mas Deus, gente,
não tem raiva. Deus, né, não vai castigar a gente com a doença. Então, a doença ela não é um castigo. Então, a gente pode dizer que a doença e o sofrimento que a doença nos traz é um mecanismo, uma ferramenta de evolução? Aí eu respondo que depende. Depende como nós vamos reagir, como nós vamos aceitar aquela doença. Porque se essa doença vem acompanhada de muquerela, você já ouviu falar de muquerela? Murmurar, queixar, reclamar, Hum, lamentar, ela não será instrumento de crescimento e evolução. sim. Mas, se a doença vem acompanhada de aceitação, de paciência, de resignação e um assunto que vocês trataram semana passada de resiliência, Resiliência. aí sim é um movimento de alma, né? Tudo isso é um movimento de alma de aceitação daquela situação. E a doença, então, ela se torna um instrumento de evolução porque ela vai nos movimentar em favor da reforma íntima, né? Então, a doença ela só será um instrumento útil dependendo da forma como eu responder àquela doença, né? Bom, e no Livro dos Espíritos, há uma passagem que foi assinada por Paulo, que ele diz o seguinte, que a doença é uma dor necessária para nos fazer desistir do mal e readquirir o gosto pelo bem. Então, é aprendizado. A doença, a dor que a doença nos traz, ela é um aprendizado. Então, a doença, ela nunca é o fim, ela nunca é a finalidade, mas ela é consequência. Na maioria das vezes, ela é a consequência em especial dos nossos atos. Por isso que nós falamos lá no capítulo 17, né, na passagem que nós acabamos de ler, fazendo a analogia do nosso corpo ao cavalo. O cavalo, ele só se envolve ali naquele acidente se o condutor ele não tiver o controle sobre as ações daquele animal. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, o nosso livre-arbítrio vai ditar as condições que aquele corpo se apresenta nessa encarnação. A doença, ela vem sob dois aspectos. Ela pode vir como uma colheita de algo que nós plantamos, grande parte delas vem assim, ou elas podem ser impostas para que ocorra um aprendizado necessário à nossa evolução. Então, ela vem nessas duas condições. Ou ela pode ser imposta pela lei divina, que é sábia e soberana e sabe o que nós precisamos, ou às vezes ela é solicitada pelo próprio Espírito por nós mesmos antes da reencarnação, né? Como um mecanismo aí de aprendizado. É o que acontecia com o Chico, né? Eu não consigo imaginar o Chico tendo uma doença com um instrumento, né? Como se fosse uma colheita de algo que ele fez. Ele deve ter escolhido aquelas doenças que ele apresentava como uma ferramenta de evolução, porque é um modelo que a Exatamente. gente tem, né? Mas, Uhum. logicamente, que a gente não consegue saber, e dentro da doutrina não existe matemática, né? Cada um de nós tem uma vivência, uma experiência única. Bom, mas aí vamos caminhando então um pouquinho, né? E aí a gente busca a cura. É legítimo? Claro, gente. Embora a doença seja um instrumento necessário de crescimento, de evolução, de aprendizado, é muito justo e legítimo que procuremos a cura. Então, nós temos a cura aí pela medicina, que cada vez está mais avançada, né, mais adiantada, seja através de medicamentos, seja através de cirurgias, né, de terapias diversas que nos ajudam a minimizar esse sofrimento. E nós temos também por outro lado, o tratamento, por exemplo, nas casas espíritas, né? Nós temos o passe, nós temos a água fluidificada, e nós temos a evangeloterapia, né? Que eu acho que é Uhum. fundamental. Mas eu digo que se o indivíduo procura um médico e não toma o medicamento, ou se ele procura a casa espírita para auxiliá-lo, né? Eu digo que a casa espírita ela não tem o poder de curar as doenças, mas ela tem o poder de transformar o indivíduo para que ele busque a sua própria cura. Né? Mas se ele não tem esse movimento, né, de
de buscar essa mudança. Se ele volta no charco, né, que provocou aquela doença, se ele volta lá ao estado que o levou àquela situação, esse tratamento é em vão. Então, a cura ela só acontece quando nós tomamos consciência da necessidade de que ocorra uma mudança de sentimento, do padrão vibracional. Isso sim nos leva à cura. E às vezes a cura não vem imediatamente, né? Nossa, mas eu fiz estudo, hoje eu estou tão zen e continuo doente. Mas é porque às vezes a doença é o expurgo mesmo daquilo que está impregnado no nosso perispírito. E aí eu trago uma fala do Andrei Moreira, todo mundo conhece, né? Palestrante muito querido espírita, e ele fala o seguinte, que numa reunião mediúnica que acontecia na MENG, ele fez uma pergunta para a espiritualidade, mas por que às vezes cada reencarnação a gente vai desenvolver uma doença diferente? Aí foi explicado por Dias de Souza, Dias da Cruz, o seguinte: o nosso corpo astral, ele vai ficando, ele vai ficando com as impressões, né, de todas as nossas vidas. Então, por exemplo, o indivíduo ele é tabagista, e ele tem asma, e mesmo assim ele continua sendo tabagista. Então, é um indivíduo que está impregnando ali no corpo astral dele os efeitos daquele vício, né? Ou outro tipo de adicção que seja, não necessariamente o tabagismo. Então, o corpo astral ele vai ficando impregnado, né? Com aquelas lesões perispirituais. E nem sempre aquelas lesões elas vão se manifestar na próxima reencarnação, certo? Então, elas vão acontecendo em momentos diferentes. E lembrando também que o nosso corpo espiritual ele tem órgãos que são similares aos órgãos físicos que nós temos. Isso já foi dito aí em vários livros pela própria espiritualidade. Então, quando nós, nesse exemplo que dei do tabagismo, quando nós, então, impregnamos o nosso corpo astral, no nosso pulmão astral, né? Aquelas substâncias tóxicas do cigarro, então, isso pode explicar, por exemplo, uma doença congênita, né? E explica muitas vezes as predisposições que nós nascemos com elas. Não só as doenças congênitas, em que as crianças já nascem com uma deficiência, e você aí trabalha muito, né, com as crianças que têm essas doenças congênitas, erros no metabolismo, dentre outras, mas nós nascemos com essas predisposições, né? E aí essas predisposições, como o próprio nome diz, já predispõe o indivíduo a desenvolver uma determinada doença. Mas como é que nós mudamos esse mecanismo? Como é que nós, então, impedimos que essas impressões do corpo espiritual se manifestem no corpo físico? E aí vem exatamente a nossa capacidade de controle do campo mental. Por isso, a mente sã e o corpo sã, né? Então, quando a gente muda a frequência do campo mental, essa frequência do campo mental consegue levar e governar as células do nosso organismo para evitar que ela manifeste a doença para a qual nós nascemos predispostos. E como que a gente muda esse campo mental? Através da mudança de hábito, através da mudança das vibrações, dos nossos pensamentos. A questão do pensamento, gente, tanto que ele é importante no nosso corpo físico, já foi inclusive provado pela ciência. Aí eu trago um termo que talvez não seja familiar para a maioria, mas eu acho que é muito importante porque, novamente, a doutrina ela caminha junto com a ciência. Né? A ciência pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Então, vamos entender um pouquinho como que é isso. E aí eu digo um livro muito legal para quem tem interesse em aprofundar isso, que é a Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que não é um livro espírita, mas é um livro espírita muito espírita. Porque ele traz exatamente tudo isso que a doutrina nos fala. E aí é um termo novo que a ciência nos traz, que é a epigenética. O que seria isso, né? Genética, todo mundo sabe o que é, né? Então, é a característica do indivíduo que está lá contido nos genes. A epigenética,
Então, é uma área da biologia que nos traz um conceito novo, que esses genes que estão lá no nosso DNA, que a gente já nasce com eles podem mudar a forma como eles se expressam dependendo do nosso meio, da forma como pensamos, dos nossos sentimentos. Então, a epigenética mostra que meu campo mental ele pode modificar a forma como o meu gene se expressa. E muitas doenças estão relacionadas exatamente com as características genéticas de um indivíduo, né? Então vejam vocês que a nossa capacidade mental, nosso pensamento, os nossos sentimentos, eles conduzem muito na nossa vida. Bom, e aí então como chegar à cura, né? Como eu disse, às vezes a cura ela não é imediata, porque ainda precisamos passar por aquele momento de dor para que a gente tenha conhecimento, evolução, entendimento, aquilo que a gente já discutiu. Então, às vezes a dor é necessária para fazer essa limpeza mesmo no nosso corpo perispirítico. Mas a gente pode começar esse processo de cura a partir do momento que a gente toma consciência. Né? E o mais importante é isso, que a gente nunca para. Mais uma vez, a gente não pode estacionar, não pode puxar o freio de mão. O nosso crescimento, a nossa evolução precisam ser contínuos. E aí eu trago também, né, do colega do Moreira, uma analogia que eu acho que é exatamente isso que acontece na nossa vida. E aí ele fala o seguinte, que todos nós somos sementes de Deus. Assim como uma semente da planta, em que a gente coloca na terra, e aí essa semente vai extraindo da terra todos os nutrientes necessários para que ela cresça, vire uma árvore e frutifique. Nós também somos assim. Nós somos sementes de Deus, somos co-criadores e que, ao invés de estarmos na Terra, nós estamos no corpo físico, né? E que esse corpo físico, então, ele vai absorvendo do meio das pessoas, do conhecimento, da religião, do estudo, tudo aquilo que é necessário para nutri-lo e para que ele possa, então, frutificar. E que seria o nosso corpo frutificar? É a gente alcançar o nosso propósito, aquilo para o qual viemos à Terra. Divaldo fala, o nosso propósito principal é servir. E servir a quem? Ao meu marido, ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, ao meu colega de trabalho. Porque todos nós somos irmãos em humanidade. Então, nosso melhor propósito, o maior propósito da nossa vida é servir. E quando nós entendemos o nosso propósito, e quando nós entendemos o propósito das doenças na nossa vida, nós começamos a ter um olhar diferenciado sobre o sofrimento. E aí eu trago, assim, essa questão do propósito, o nosso modelo hoje, né, é um psiquiatra que se chama Viktor Frankl. E o Viktor, ele tem uma história muito bonita e ele escreveu muito sobre essa questão do propósito, principalmente no primeiro livro que ele escreve depois que ele sai do campo de concentração, que chama Em Busca de Sentido. Então, eu vou historiar aqui rapidamente o que aconteceu com o Victor. O Victor, então, como eu disse, ele era um médico psiquiatra de família austríaca, ele era judeu, e durante, né, a Segunda Guerra Mundial, e foi solicitar, foi pedido, vou colocar pedido de uma forma muito amena, né? Foi pedido ao Victor que ele assinasse atestados falsos, né, indicando a eutanásia para judeus que tinham doenças mentais. E, logicamente, ele se negou a fazer aquilo e, com isso, ele conseguiu salvar centenas de judeus da morte por eutanásia na condição de médico. E aí, com isso, a família do Victor foi presa pela polícia nazista, né? Tanto a mãe, o pai, a irmã e a esposa que estava grávida. E cada um foi para um campo de concentração diferente. Depois ele ficou, inclusive, assim que ele sai do campo de concentração, depois de 3 anos, ele ficou sabendo que somente a irmã sobreviveu, né? Então, a esposa, os pais foram todos mortos na câmara de gás. E aí o interessante é que nesses 3 anos ele passa por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz, que a gente sabe que foi um dos piores, né, na Polônia. Victor, ele começa a observar o seguinte:
que aqueles prisioneiros que não tinham um propósito na vida eram aqueles prisioneiros que sucumbiam. Sucumbiam pela fome, sucumbiam pelo trabalho, né, pela exaustão do trabalho, pela depressão, os mais diversos fatores que a gente nem consegue imaginar, né, o terrível que foi esse momento para eles. E embora ele também vivenciasse todas as mesmas situações daqueles prisioneiros que sucumbiram, ele conseguia continuar ali a sua luta. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Durante o trabalho forçado, ele imaginava diálogos com a sua esposa e com o seu filho, que ele nem sabia, né, que tinha sido, que já tinha sido levado para a câmara de gás, né? Então ele imaginava ali aqueles diálogos com a sua esposa, ele conseguiu roubar lápis e folhas de papel na administração e durante a noite nos alojamentos ele escrevia. Então ele tinha um propósito. E é esse o propósito que depois que ele sai do campo de concentração, ele começa a mostrar nos seus livros, né? Que ter o propósito é muito importante para que a gente consiga vencer as adversidades. E as adversidades, principalmente aquelas adversidades em que a gente consegue comandar, que são as doenças do nosso corpo. E aí, complementando, né, essa história do Viktor Frankl, eu gosto muito do que Divaldo nos traz, né? Para mim é o maior palestrante aí que nós temos na nossa doutrina espírita. Então, eu vou parafrasear um pouquinho Divaldo e vou trazer uma história que também ele já contou numa palestra, que envolve um médico cirurgião americano que é o Bernie Siegel. O Bernie Siegel escreveu um livro que se chama Amor, Medicina e Milagres, e que ele relata a história de um senhor, de um idoso, cujo nome é Johnny Flonio, acho que é mais ou menos isso, Flonio, bom, vou chamá-lo de Johnny porque agora não recordo muito bem o sobrenome. Mas enfim, em 1981, o senhor Johnny tinha 78 anos quando ele procurou esse cirurgião, né, o Bernie Siegel. E, na época, ele chegou com o diagnóstico de um câncer no estômago. Na verdade, ele já vinha tratando anos de uma úlcera estomacal, né, que ele conferia ao temperamento raivoso, irritadiço que ele sempre apresentou. E ele desenvolve, então, esse câncer no estômago. Só que, concomitantemente a isso, o Johnny, ele começa a se dedicar a jardinagem, certo? E ele começa a cultivar flores. E aí, quando o câncer aparece, ele vai então para o Bernie e fala o seguinte: olha, estou com câncer, qual que vai ser o meu prognóstico, né? Aí o médico fala com ele o seguinte: olha, o senhor, na idade que o senhor já está, o prognóstico não é bom, né? A sua sobrevida não vai ser longa. Se o senhor se operar, o senhor vai ter aí, em média, 6 a 10 meses de vida. Agora, não operando, eu não dou mais que 2 meses para o senhor. Aí o Johnny falou assim: pois é, mas acontece o seguinte: vai chegar a primavera, né? Nós estamos no início do inverno. E eu preciso participar do seminário de mudas da minha cidade. Porque no seminário de mudas, eu sou responsável pela parte das flores. E sou eu responsável por colocar as flores nas portas de cada uma das casas da minha cidade. Como que eu faço essa cirurgia, doutor? Não vou poder participar do seminário de mudas? Aí o Bernie fala assim com ele: mas se o senhor não se operar, o senhor não vai conseguir chegar até a primavera. Ele falou: olha, mas é uma opção. Tudo bem. E aí, então, o Johnny volta, né, para casa. E aí, 7 meses depois, o Dr. Bernie volta, né, estando lá na consulta lá, na sua rotina, ele vê lá o prontuário do senhor Johnny. Ele vira para a secretária e diz assim: o Johnny aqui? Não, ele morreu, não é ele. Ela falou: olha, só se for o espírito, porque ele está sentadinho lá fora. E aí ele achou muito estranho, porque se ele não havia se submetido à cirurgia, né, como que ele conseguiu ali esperar 7 meses? Não é que realmente entra o Johnny no consultório do Dr. Bernie. Ele muito impressionado, né, por um senhor de 78 anos,
ter conseguido, né, durante aí 7 meses, se mantendo de uma maneira assim apresentável, né, sem estar muito debilitado, como que ele havia conseguido? E ele falou o seguinte: doutor, eu precisava participar do seminário de Lucas. Então o que eu fiz? Eu virei para o meu estômago e falei assim com ele: controla esse tumor aí. Controla esse tumor porque eu preciso chegar à primavera. Eu preciso decorar a cidade, é a minha responsabilidade. O senhor sabe que o estômago realmente me ouviu e cumpriu tudo aquilo que eu precisava? Mais uma vez falando, né? É do nosso, daquilo que é o nosso propósito, que é aquilo que nos move, né? E aí a história não acabou aí, não. Então, o senhor Johnny foi submetido à cirurgia, retiraram 3/4 do estômago do senhor Johnny, fez a quimioterapia, um tratamento difícil, enfim. 6 anos depois, o Dr. Bernie entra de novo no consultório e o que está lá sobre a mesa dele? O prontuário do senhor Johnny. Se ele estava com 78 anos, ali ele já estaria com 84, né? E aí ele entra novamente, o seu Johnny entra no consultório e ele fica muito espantado. Mas o seu Johnny, o que o senhor faz aqui? Doutor, o senhor não sabe. Quando eu fiz a cirurgia, eu esqueci de fazer uma pergunta importante para o senhor. E qual era? O que eu precisava comer? O que eu podia comer depois da cirurgia? Depois de 6 anos, ele retorna perguntando o que ele precisava, o que ele podia comer, né, para que não fizesse mal. Então, a gente vê aí que é uma história verídica, tá, gente? Isso não é fictícia, não. É o propósito que ele tinha na vida. E mais, ele foi lá perguntar o que ele podia comer, porque ele estava se preparando para o aniversário dos 100 anos, ali há alguns anos, e provavelmente ele chegou lá, né? Isso é um exemplo de que é importante termos o propósito na nossa vida, né? Que é isso que vai nos mover para a nossa autocura. Então, para que a gente possa fechar, porque eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo, peço desculpas, eu queria só deixar a última mensagem com a passagem do Evangelho. Que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que tenhamos otimismo, né? Quanto mais nós conhecemos Deus, mais confiamos nele. Mais nós temos a segurança de que o que está acontecendo, o que vai acontecer, é o nosso melhor, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, para fechar, eu vou só ler a passagem de Mateus, que eu acho maravilhosa e que vem trazer isso, a necessidade da confiança, principalmente neste momento que estamos vivendo, né? Então ele diz: olhai os lírios dos campos. Todo mundo conhece essa frase, né, linda? Olhai os lírios dos campos, eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, nem toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes lírios. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. A cada dia basta a sua própria aflição. Que Jesus nos abençoe a todos e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ah, muito bom! Excelente! Temos algumas considerações, o pessoal falando algumas coisas, e alguns pontos me chamam a atenção. Igual você estava falando, né? A questão da pessoa que tem uma doença, ela sabe que ela tem, e mesmo assim a pessoa não se cuida, né? Dentro desse raciocínio. E é engraçado, porque, por exemplo, André Luiz foi para o Vale dos Suicidas. E ele falou, mas eu não me suicidei. E é engraçado que ele foi considerado como um suicida a partir do momento que ele não se cuidou, a partir do momento em que ele se jogou, né, para a vida desregrada, para alimentação imprópria, para bebida, para uma conduta moral mais não tão elevada. E só por ele não ter tido esse autocuidado, né, com o corpo e com o espírito, né, com a mente também, ele foi considerado como um suicida, principalmente porque ele tinha informação, por ser médico, né? Então, assim, olha como é grande a nossa responsabilidade, né? Como é grande. Porque a quem muito foi dado,
Muito será cobrado. Eu acho que esse é o peso de estar tá dentro da doutrina, né? Com certeza. Um minuto de evangelho já basta, né? Para o resto da nossa vida e para as próximas encarnações. Meu Deus do céu, com certeza. E aí o pessoal aqui também, eles estão comentando o seguinte, que em face à doença, muitos perguntam por quê, sendo que a pergunta deveria ser para quê? Exatamente. Isso Né? mesmo. O que que essa doença tem para me acrescentar? O que que essa situação ela quer de mim, né? E aí eu acrescento, né, aquela pergunta: por que comigo? Na verdade é por que não comigo, né? Uhum. Todos nós vamos passar por situações semelhantes, né? E aí, se a gente não consegue ver o outro lado daquilo, realmente o sofrimento é muito maior. Falhou um pouquinho, mas voltou. Agora você tô te ouvindo de novo. Ah, e eles estão comentando também que muquerela é uma palavra que conhece, porque o nosso irmão Paulo Borges, ele sempre usa nas palestras lá na casa. Adoro, porque eu uso no meu dia a dia, né? Quando eu começo a reclamar, já fica, lá vem a muquerela. Muito bom. E aí, o comentário também aqui, da Rocha Forte. As pessoas andam com tanto medo da dor que às vezes tem nas mãos um papel para fazer exame, né? Mas não vai porque tem medo de encontrar alguma coisa. Pois é, gente. Não, e aí eu paro para pensar, não vai muito longe, não. Eu mesma, eu não esqueço, da área da saúde, não esqueço, uma vez que fui fazer uma ressonância, fiquei dentro do lado, dentro da máquina. Ai, meu Deus, não encontra nada, por favor, não encontra nada. A confiança zero, né? Em vez de eu pedir o contrário, né? Se tiver alguma coisa, me mostra, a gente vai lutar, a gente vai tratar. Não, Exatamente, a medicina está aí para nos ajudar, né? De diagnosticar exatamente. precocemente para que a doença não avance. E a gente fica protelando, né? Para não saber a verdade. É isso mesmo. Exatamente. Não, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente precisa de realmente encarar, né? De correr atrás. A Maria José, ela está comentando aqui que uma doença, por exemplo, pode ser um meio de nossa mente encontrar uma solução para nossos conflitos inconscientes e aparece no corpo. Muito bem. E a gente, às vezes, sofre de uma doença que nos impede, por exemplo, do trabalho, das atividades, nos força a um momento de reflexão, né? Às vezes você, por exemplo, tem uma fratura que te impede de ir para o trabalho, e aí a gente fica reclamando, mas por que eu estou aqui nessa cama? Mas talvez é aquela parada que você precisa para você entrar dentro né, do seu coração, refletir sobre os seus pensamentos, seus sentimentos, os seus atos, é aquele momento de parada que você precisa para reestruturar a sua vida, e a gente não dá atenção. E a doença, gente, ela é sempre sinal. A doença é sinal de alguma coisa que não está bem. Então, que bom que nós temos os sinais, né? Imagina se nós desencarnássemos amanhã, não tivéssemos a oportunidade de refazer e melhorar tanta coisa na nossa vida. Então, às vezes, a doença é um sinal que nos prepara mesmo. Exatamente, né? Eu fico até repetitiva, que lá vou eu falar de novo a mesma coisa, mas é Paulo na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é isso, a gente falou isso na semana, nas outras palestras também, quando a gente estava falando de vários temas, mas a gente sempre cai nisso, confiar, acreditar em Deus, ter essa certeza de que nada que acontece é por acaso e que tudo vem para contribuir por um bem maior. Perfeito, isso mesmo. Então, a gente tem que saber aproveitar cada momento, né? Eu, como vivo no futuro, que eu já falei que sou uma pessoa ansiosa por Ah, natureza, a gente teve um comentário. O Celso falou que você não parece uma pessoa ansiosa. aparência, porque eu vivo no futuro. A gente precisa viver no presente, né, pessoal? A gente precisa aproveitar cada momento da nossa vida, porque ela é tão especial, né?
essa coisa de viver no futuro, vamos, vamos deixar que Deus nos conduza, né? Vamos viver o hoje. Então, estou falando, mas o ouvido que está mais perto da boca é esse aqui, tá? Não, e é aquilo. Tristeza é a mente no passado, no que já passou, no que foi. E a ansiedade é a mente no futuro. Então, mente presente. Vamos estar no aqui e agora. Agora, uma coisa também que me chamou muita atenção dentro do que você falou é, foi a questão do nosso propósito, né? Que realmente a pessoa que ela tem um propósito, que ela tem aquela força interna que a motiva, que a impulsiona, ela tem mais força, ela acaba sendo mais resiliente, ela, ela tem mais capacidade de não sucumbir, né? E você falou muito sobre a questão do servir, que é o nosso propósito fundamental. E aí eu me lembrei de uma frase do Chico, que é aquela que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista para retorno. Então, Sim. essa frase do Chico sempre me lembra isso, né? Que por mais que a gente possa ter, né, uma questão de causa e efeito, alguma questão que talvez a gente mesmo tenha pedido, né? Se a gente estiver servindo, né? Se eu não me engano, era Emmanuel também que falava que o bem que você faz é seu advogado em qualquer situação. Então, servir, fazer o bem, vai ser sempre algo que pode realmente ser nosso advogado, que pode modificar até mesmo uma situação que já tenha sido em outro momento, até mesmo programada, né? Exatamente. E essa questão do servir é muito importante, né? Porque a gente fica sempre esperando o melhor momento para servir. Porque a gente acha que o servir é um trabalho que você tem que realizar um trabalho voluntário, é uma ajuda financeira, mas o servir, às vezes, está nas coisas simples do nosso dia a dia, né? É com a sua família dentro de casa, né? É com o seu vizinho, ouvir alguém que está passando por momentos de dificuldade, mesmo que naquele momento você não possa retribuir, né, de alguma forma. Então, o servir ele é constante, mas ele vem do simples, né? E a gente não precisa de coisas grandiosas para servir. E a gente às vezes espera, né? Ah, eu vou me formar para servir, eu vou me casar para servir. A gente nunca vai encontrar o melhor momento para servir, né? Porque a gente sempre vai esperar alguma coisa acontecer na nossa vida para colocar em prática. Então vamos colocar agora, né, nas coisas pequenas e simples da vida. Com certeza. Você comentou, né, sobre a Associação Médica Espírita, e eu nunca esqueço uma reunião deles que eu participei, que eu gostei muito, que me deixou assim, impressionada do quanto que realmente é um ponto que você tocou, né? Nós somos co-criadores. Então, realmente, né, a energia ela segue o pensamento e tudo é vibração. E eu me lembro de que nessa ocasião eles explicaram que até a nossa própria vibração, o nosso próprio campo vibracional, ele tem uma atuação sobre o nosso DNA. Então, às vezes, a gente já tem no nosso código genético determinada doença, determinado fato para cometer a nossa saúde, porém, as nossas ações, o nosso campo vibracional, ele é o suficiente para modificar o nosso DNA. Então, Olha isso é aí, muito epigenética. profundo. Olha a A epigenética que a ciência epigenética. já comprovou, né? Veio a doutrina nos traz isso muito antes. A epigenética vem, na verdade, nesse século, né? A doutrina já falava isso muito antes. Então é isso mesmo. Nós temos condições de mudar até mesmo o nosso DNA. Perfeito. E vai ser muito também, eu vejo isso, a conduta, né? Qual é a minha postura frente à doença? Eu posso reclamar, eu posso ficar revoltado, ou eu posso escolher ter uma postura positiva. Né? E não é questão de jogo do contente, ou então é muito fácil falar, mas a gente tem que ver nas pequenas coisinhas. Então, tá, tudo bem, eu tô doente, tô triste.
Nossa, mas eu vou agradecer a Deus porque eu tive um médico que pôde me atender, eu tive um auxílio, ó, que bom que eu posso ter um plano de saúde, ou que bom que pelo SUS eu consegui todo o suporte que eu precisava, que bom que não me faltou o remédio, se eu não tive eu mesmo condições de comprar, que um amigo me estendeu a mão e que ele me ofertou medicação, mas assim, a gente tem onde agradecer, em tudo, em tudo, a gente tem sempre uma oportunidadezinha para agradecer. É só a gente mudar a nossa lente. Tudo dá graças, né? Então, Tudo realmente, tem. Tá na mente, né? E é isso que a Lu Gouveia fala aqui, que nossa mente é poderosa e transformadora. isso mesmo. Nós temos uma capacidade que vai além do que a gente conhece, né? É muito do que aconteceu com Pedro, né? Assim, quando ele estava com Cristo, ele experienciou todas essas emoções muito humanas que nós falamos, né? A raiva, Uhum, a insegurança, o medo. E depois que o Cristo já tinha partido, né, desse planeta, que ele conseguiu realmente compreender os ensinamentos do Cristo. E aí, quando ele começa a expandir essas capacidades do seu espírito, do seu pensamento, dessa compreensão, aí nós temos as maravilhas que foram feitas lá na Casa do Caminho, que foi tão bem retratada por Emmanuel em Paulo e Estevão, né? As uhum. curas que foram realizadas ali na construção de Pedro e que dentre os apóstolos era considerado o mais humano, né? Até Isso. recentemente é livro agora do mais recente É. do Divaldo, né? A humanidade de Pedro, ele era muito humano, ele tinha todos esses sentimentos. Era isso que eu ia falar, ele era o mais impulsivo, né? Às vezes severo, crítico, ele fuzilava as pessoas só com o olhar, de tão austero que ele era, né? Exatamente, mas só depois é que ele conseguiu entender, né? E a mensagem mais profunda que o Cristo deixou. E aí ele traz, né, a Casa do Caminho, que é uma coisa, uma passagem linda de Paulo Estevam. Muito bom. E aí, agora o pessoal dando parabéns pela palestra, todo mundo dando parabéns. Ah, meu Deus do céu, contaram também que amanhã é meu aniversário. Obrigada, gente! Parabéns, felicidades! Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tô ganhando aqui vários parabéns também. Muito obrigada. Ai, e mais elogios aqui pela palestra, pessoal agradecendo pelo aprendizado e pela reflexão. Nós que agradecemos. Ah, tem um recadinho importante também para dar aqui, que dia 31/10, o grupo de jovens estará auxiliando a campanha do quilo da casa de oração, porque infelizmente os tarefeiros não estão podendo sair às ruas, né, pela questão que nós estamos enfrentando, e os recursos, né, para o auxílio das famílias, eles estão realmente se esgotando, e por isso vai ter uma campanha especial, num formato diferente, que o grupo de jovens estará lá na casa, todo mundo respeitando todas as medidas de segurança, então, com máscaras, realizando a higiene correta das mãos, dos sapatos, mantendo o distanciamento social, tudo certinho. Mas eles estarão lá recebendo os alimentos para fazer as cestas básicas dos assistidos. Então, dia 31/10, estarão lá na casa para poder receber os mantimentos para a gente conseguir manter a tarefa com os assistidos da casa. O pessoal tá aí. Outra coisa também que me fez lembrar muito, porque assim, toda vez que fala de saúde, quem mais me lembra é de André Luiz, né? Me lembra demais, demais de André Luiz. Né? Então, assim, eu acho que pelo fato dele ter sido médico e de ter, né, trazido essa experiência do mundo espiritual para a gente. Então, assim, missionários da luz, né? Então, são dicas, né? Se você quer entender mais dessa questão da saúde, leia André Luiz,
né? Desde nosso lar ele já vem trazendo isso, mas eu acho que principalmente em Missionários da Luz é onde ele mais traz para a gente essa informação de como o nosso corpo e a saúde, tudo está tão interligado, né? Então é uma dica de livros a se ler sobre o tema, né, Cá? Obrigatórios. Ai, isso, muito bons. E estava me lembrando também de uma mensagem. Ela estava aqui separadinha. Cadê, gente? Peraí. Ah, achei. É uma mensagem que eu acho muito bacana ela, que ela chama Na Luta Diária, e ela foi deixada pelo irmão José. Então, Cacá, para eu finalizar, vou fechar com essa mensagem, mas gostaria que você se despedisse e já fica o convite para retornar em outra oportunidade. Prazer. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Espero que nas próximas vezes eu esteja presencial, né? Lá para conhecer. Na verdade, eu já conheço a casa, eu fiz inclusive um curso de reciclagem de passes lá, foi muito bom. Mas espero poder encontrá-los pessoalmente para dar um abraço fraternal em todos vocês, né? Então foi um Muito grande prazer, foi uma honra mais uma vez ter participado. Espero aí que vocês tenham um bom final de semana. Tamara, muita luz aí no seu novo ano de vida. E tudo de bom para obrigada. vocês. E que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Nós que agradecemos e muito. Obrigada a todos os nossos amigos que estavam aí também nos acompanhando e aqueles que vão assistir depois. Então, essa mensagem ela se chama Na Luta Diária. É possível que estejas enfrentando provas que os outros desconhecem. Dúvidas assolam-te o espírito. A insegurança te ronda os passos. Ideias pessimistas te povoam a mente. Lágrimas que não caem encharcam-te o coração. Todavia, não te confies ao desespero, exteriorizando as próprias aflições, de modo a impingi-las nos que te cercam. Não podes culpar o mundo pelas dores que padeces. Irritação e azedume afastarão de tua presença os companheiros que estimas. Esforça-te para sorrir e a alegria te acenderá a luz da compreensão dentro da própria alma. Todos lutamos com o passado na arena do presente. O que plantamos ontem devemos colher agora. O resgate de nossos débitos perante a lei nem sempre acontece através de doenças ou mutilações físicas. Não raro, o cadinho invisível da tentação é a força que nos submete ao aperfeiçoamento necessário, consumindo-nos as impurezas em altas temperaturas de luta interior. Assim, pacifica-te e serve, procurando ser útil àqueles que te esperam a palavra amiga e o gesto de solidariedade. Procurando esquecer-te, esquecer-te-ás igualmente dos problemas que te martirizam. Ocupa-te do bem, e o bem ocupar-te-á todo o ser, devolvendo-te a esperança em dias melhores. Que lindo. Muito bom. Então, muito obrigada, Karina. Então, esperamos em outra oportunidade. Muito obrigada, pessoal, e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.